Biologia Evolutiva de Gilvan. Sou biólogo, sou mestre em ciência animal, sou professor do ensino básico. As plantas, falar do ciclo de reprodução das angiospermas. Poderia falar das 4 juntas, mas já falei em vídeo, mas agora especificamente eu vou falar desse grupo, mas não vou especificar tudo, porque é impossível. Tá? Então, as angiospermas são as plantas mais novas, surgimento do nosso planeta, dentro de grupos, são 4 grupos, as briófitas, pteridófitas, gimnospermas, mas são as plantas mais complexas. E mais complexa por quê? Porque além de todas as estruturas anatômicas que uma planta possui, que é raiz, caule e folha, qualquer planta possui, ainda que seja as briófitas, que é reduzido, tem nomes diferenciados, essas plantas apresentam agora um ciclo de vida bem mais diferenciado. Claro, juntamente com as gimnospermas, na fecundação não depende mais de água. A fecundação se dá por conta de mecanismos diferenciados. No caso aí, polinizador. Todas as plantas desse jeito? Não. Que tem dentro das angiospermas plantas que elas não têm ciclo de reprodução sexuada. Assexuada. No caso, a banana. E a banana participa até de um processo chamado paternocarpia. Cabe um vídeo só tratando desse tema. Mas vamos entender o que é o ciclo de vida dessas plantas. Vamos pensar a planta adulta para a gente entender todo o ciclo de vida. A planta adulta produz flores, as flores que são folhas modificadas. Essas folhas, na verdade, essas flores são formadas por sépalas e pétalas. As sépalas é mais externa, que é na estrutura da flor, e as pétalas mais internamente. Vamos tratar dessa maneira. São dois tipos de estruturas. Tá? As pétalas e as sépalas mais externas. As sépalas normalmente verde. E no caso das pétalas, as pétalas são coloridas, se destacando bastante, vistosas. E por que são coloridas? Justamente para atrair polinizadores. Que esses polinizadores, principalmente animais, dentre eles os artrópodes, os insetos, são os mais eficientes. Também poucas aves, répteis, um caso, 2 isolado, conhecido, anfíbios e mamíferos também, roedores, alguns pequenos anfíbios, rãs, poucos casos conhecidos. No caso do Brasil existe, no caso de anfíbios e répteis, na América Central existe, e outras partes do planeta. Bom, então a flor produz 2 níveis de gameta. A oosfera, justamente assim, oosfera, com O, que é o gameta feminino, e o pólen, que é o gameta masculino. Se fosse animais, seria ovócito na fêmea, e no macho seria espermatozoide, mas não recebe esse nome para plantas. Eles, para se encontrar, tem até plantas que são hermafroditas, nesses casos, que tem a estrutura masculina e feminina, e tem planta que não, tem planta que elas têm machos e fêmeas na população, e logo depende dos polinizadores. Lembre, as plantas são fixas, então são organismos vivos fixos, césseos, eles não se deslocam, a não ser plantas aquáticas, aí não desloca, água desloca. E nesse caso vai precisar de mecanismos. Quais são os mecanismos? São esses animais. Para tal, essa planta, além do pólen, já é nutricional, elas produzem néctar. Mas o que é néctar? É açúcar, carboidrato. Claro que o néctar tem uma quantidade ainda de água de 50%, em torno de 50%, alguns para mais, outros para menos, um pouquinho mais em torno disso. E possui esse açúcar, que é um carboidrato, que é rico em sacarose, que é aquele mesmo açúcar. Pode ser encontrado na beterraba, em alguns frutos, mas somente na cana-de-açúcar. Certo? Bom, para que a planta produz isso? Se não serve, teoricamente, para ela, serve. Porque, na verdade, aí entra o processo chamado de coevolução, organismos se evoluem e convergir nesse sentido de se juntar para trocar benefícios. Isso é mutualismo, relação ecológico-mutualística, na qual a planta depende do polinizador, o polinizador depende da planta que ela obtém o alimento. Então ele vai visitar várias flores, vamos imaginar uma abelha, visita várias flores, cada flor que ela visita, ela pode estar levando pólen e pegando pólen também de determinadas flores, que é assim que funciona, e transferindo de flores, o processo é sempre esse, de uma flor masculina o pólen para uma flor onde tem a estrutura feminina. Fecundado, aí desenvolve a semente, que tem tamanhos diferentes, que é o embrião. E esse embrião está protegido. Se for dentro de uma vagem, como as leguminosas, aquela vagem é o fruto. Esses frutos têm diferentes tipos. Se no caso, outros têm parte que é comestíveis.
Tem até o pseudofruto, mas mesmo o pseudofruto ele tem também, ele é atrativo para os animais, é alimentício, serve de alimento, e logo esses animais vão fazer o quê? Vão fazer a dispersão. O que é a dispersão? Muitos deles se alimentam do fruto, dessa polpa, desse material todo, e junto com esse material vão ingerir sementes. Vou pegar o exemplo das cactáceas, caso mandacaru. Vão ingerir, passa no sistema digestório do animal até uma quebra de dormência, onde o animal defecar, há a possibilidade de ocorrer um processo chamado germinação. Aí já é o nascimento da planta, a nova planta que passou pelo processo, ou os processos, as etapas que eu falei anteriormente. Tem aquelas que têm outras estratégias. Por quê? Porque não serve de alimento diretamente, é o caso do coco. O coco tem uma menor densidade, cai na água, a água transporta. Vai transportar a algumas distâncias. Tem o caso das plantas como o carrapicho, que ele se prende ao pelo, pena determinada, dependendo do animal, será transportado a uma certa distância. Tá? E tem o caso até daqueles que pode ser transportado pelo vento. Vou pegar um exemplo da barriguda, que é aqui da caatinga, uma planta grande, relativamente grande. Ela tem um fruto globoso, arredondado. Ali tem várias sementes, são os embriões, só que junto a cada semente tem um formato como fosse um pelo, um conjunto de pelos. Quando o fruto amadurece, o que vai acontecer? Ele vai abrir e essas sementes são transportadas pelo vento a uma certa distância. Então essa dispersão, que é o processo chamado de dispersão, ocorre desse jeito. E tem até os pseudofrutos, como por exemplo aqui na caatinga e restinga, área restinga, que é o caju, o cajueiro, que ele na verdade ali o que a gente usa, de modo geral, ali não é o fruto, ali é o pseudofruto. Ali foi um desenvolvimento de parte da flor, não no processo como acontece com o fruto, que formou aquilo ali, parte do pedúnculo, etc., e formou o pseudofruto. E a castanha de fato é que é o fruto. Mas o animal que se alimenta desse pseudofruto, ele transporta para uma certa distância, somente alguns mamíferos, pode ser também aves, e ao fazer isso ele vai dispersar, ele de fato dispersão vai soltar essa castanha, que é na verdade o fruto, e ocorre o processo de propagação. Portanto, as angiospermas são as mais bem-sucedidas porque elas desenvolveram esses dois mecanismos, além de produzir flores que atraem animais para fazer a polinização, também e ter independência completa da água no caso da fecundação, também outros processos, tá? Mas da fecundação, produzir o fruto ou tem frutos estratégicos, e assim, para haver a dispersão, logo fica explicado a maior quantidade desse grupo de plantas. As angiospermas em todo o planeta, elas são predominantes. Pode fazer qualquer levantamento, você vai ter briófitos em locais limitados. Pteridófitos é o tipo das avencas, as hepáticas, né, são exemplos. No caso das pteridófitas, é o caso da samambaia, das gimnospermas em Pinheiro do Paraná, no Brasil, é um caso de exemplo. E as outras plantas que você observa, basicamente, quase tudo é angiosperma. São essas plantas bem-sucedidas. Só para a gente fazer uma complementação aqui, um fechamento, termo anjo quer dizer urna. Esperma, em tese, seria, se fosse animais, seria um gameta masculino, mas ali é um embrião. Então, no caso, o fruto é protegido, é um protetor do embrião, que é a semente, pode chamar de caroço, no caso da manga, no caso do abacate, entre outros, só para citar nomes, você pode até chamar de caroço, que é um embrião. Lembrar que ali, teoricamente, ali tem um ser vivo, tem um novo ser vivo que pode, ou não, dependendo se for permitido a germinação, ele vai desenvolver, vai nascer, vai crescer. Claro, recebendo as condições favoráveis. Então era isso. Pode perguntar à vontade. Vocês que, somente os alunos de 8º ano, estão vendo esse assunto comigo, dentro de reprodução dos seres vivos, são muitos. Estou falando só de um, dentro do grupo que é o Reino Planta. Ok? Fechamos por aqui. Até o nosso próximo encontro.